Olá, este é o programa Vida e Saúde que está começando. Como vocês estão vendo, nós estamos agora na manhã de quarta-feira e desejando a vocês agora neste retorno maravilhoso, cheio de realizações, cheio de força, de energia, que essa vida possa ser cada vez mais plena. Hoje nós vamos estar falando sobre o Janeiro Branco, uma campanha feita no Brasil para tratar da saúde mental das pessoas. O que nós precisamos entender com relação à saúde mental? O que são as doenças mentais, como elas afetam a nossa vida, como nós podemos melhorar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, para isso, primeiro, nós vamos estar conversando com algumas pessoas aqui no centro da cidade, para ver o que elas entendem sobre saúde mental. E logo na sequência, nós estaremos no estúdio com a doutora Priscila Maestro, que é psiquiatra aqui na cidade, e vai nos falar um pouco mais sobre esse tema. Desejo a vocês uma excelente noite, maravilhoso. Nós vamos estar conversando com algumas pessoas para ver o que elas pensam sobre esse assunto. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então hoje nós vamos estar falando sobre saúde mental, né? E a gente queria perguntar para as pessoas o que elas entendem por saúde mental, quais são as dúvidas, o que gostaria de saber sobre o assunto. Então, às vezes eu acho que assusta um pouco, porque saúde mental, às vezes a gente já pensa, né? Ah, é doido, tem algum problema, mas às vezes não é isso, né? Talvez o estresse, uma ansiedade, às vezes, sei lá, um cansaço também pode ser algo psicológico, eu acredito, né? Se tivesse alguma pergunta que você faria para especialista, qual seria com relação à saúde mental? Acho que seria sobre isso. O estresse pode ser psicológico? Pode. Então, como nós estamos falando, né, realmente são muitas dúvidas com relação a esse tema e vamos ouvir mais pessoas sobre esse assunto. Então, pessoal, nós estamos aqui dando continuidade, conversando com as pessoas sobre esse tema tão importante que é a saúde mental, que pode provocar, de repente, alguns problemas futuros, como a gente já falou em outros programas. Então, estamos com outras pessoas aqui. Nós gostaríamos de saber o que para vocês é a saúde mental, né? E, de repente, algumas dúvidas com relação a esse tema. As dúvidas que a gente precisa saber se é o desgaste do dia a dia, se é o estresse que nós passamos por todo esse processo da nossa vida. Então eu realmente gostaria de saber o que é que nós podemos fazer para melhorar. Pessoal, então nós estamos aqui dando continuidade a essas perguntas, né? É tão importante, realmente nós falamos muito sobre saúde mental e quais são os benefícios da saúde mental, o que pode nos provocar, de repente, alguma dificuldade. Então nós gostaríamos de ouvir mais o que as pessoas estão entendendo sobre o que é saúde mental e, de repente, algumas dúvidas sobre ele. Bom dia. Bom, pra mim a saúde mental, ela tem... Pra mim não, né? Acho que pra todos. Ela começa por vários pontos, né? O estresse, críticas não construtivas. Eu acho que a maior é a internet, né? Que ela causa uma desilusão, né, na maioria dos adolescentes, dos adultos hoje, porque na internet você é uma pessoa e a hora que você olha no espelho é outra, então aquilo te causa um impacto muito grande, aquilo te destrói. Então aí já começa desde então, né? Daí quando você recebe uma crítica que você não é aquilo que você é na internet, você já se coloca para baixo. Então você vai adoecendo conforme isso. O que mais que eu posso dizer? Pra mim, eu entendo sobre isso. Também começa lá da sua infância. Às vezes você nem imagina que você perder um cachorro na sua infância pode te causar tantas coisas. Como que eu posso dizer? Tantos malefícios na sua vida. Quando
você tá adulta. Eu mesma, quando eu era pequena, eu ficava muito sozinha. Meus pais trabalhavam, meu pai viajava, minha mãe tinha um salão, então a maior parte do tempo eu ficava sozinha. E isso me causa uma frustração muito grande. E eu só fui descobrir isso quando eu perdi a minha avó, porque ela era a única minha companhia na minha adolescência. Então, aí desde então eu comecei a ter crise de ansiedade muito forte, eu tive crise de pânico, depressão, eu tive que fazer tratamento com psiquiatra, eu tentei o suicídio e teve muitas outras coisas. Hoje eu sinto que eu conquistei muitas coisas, eu consegui sair de casa, consegui arrumar um emprego, então pra mim é uma felicidade muito grande levantar de manhã, vir trabalhar, ter os meus afazeres, conseguir comprar as minhas coisas. E muitos jovens não conseguem isso porque não tem o apoio da família, a família só coloca mais pra baixo, fala, eu mesmo não sinto vontade de fazer uma faculdade. Não é porque eu não quero fazer uma faculdade, mas é porque eu não me sinto preparada, entendeu? Muitos jovens hoje em dia não se sentem preparados para fazer uma faculdade, porque é um passo muito grande. Então todo mundo já fala, você não vai ser ninguém na vida de fazer uma faculdade. Não é, eu sou uma pessoa. Eu tenho um emprego, eu corro atrás, né, do que eu quero. Então eu sou alguém na vida, não é só porque eu não tenho uma faculdade que eu não sou alguém na vida. Isso acontece com muitos jovens, recebe críticas da família ou pela sua escolha sexual ou por qualquer outra coisa. Então pra mim acho que é isso. Pra mim é o que a Gabi falou, praticamente ela falou tudo, né, gente? Eu acho que o estresse maior. Eu acho que é um estresse maior mesmo, porque a gente quando está estressado, muito cansado, só o psicológico, a gente não fica bem mesmo. É isso, a Gabi praticamente falou tudo, tá tudo certo. É isso. Ela falou tudo, ela resumiu tudo que eu queria saber. Pessoal, então é realmente dessa forma, né? A gente procura trazer as coisas de maneira espontânea, para que elas saiam realmente do coração, aquilo que a gente está sentindo, né? E eu quero agradecer bastante por terem participado. Então nós vamos agora para o estúdio para ouvir um pouco mais do especialista que ele vai falar sobre todos esses questionamentos, tudo isso que vem acontecendo na nossa vida nos tempos de hoje, para que a gente possa melhorar um pouco a nossa vida. Até daqui a pouco. Estamos então aqui novamente no centro da cidade para falar sobre esse tema tão importante. Estamos aqui a Tereza. Oi, Tereza. Tudo bem? Então nós estamos agora no Janeiro Branco falando sobre a saúde mental, né, que ela representa. Eu gostaria que você pudesse falar assim o que você entende por saúde mental e de repente algumas dúvidas que você tenha para a nossa especialista estar conversando lá conosco no estúdio. Muito bem. Na minha opinião, né, a saúde mental é você estar bem, né? Mente, corpo, ter aquele equilíbrio, aquela felicidade, né, de fazer o que gosta. Algumas dúvidas que você tem em relação à saúde mental, né? Sim, porque eu sei que falta desse equilíbrio, né? Vai gerar assim, ansiedade, uma doença que hoje aflige muitos jovens, né? E também depressão, uma série de outras, né? Que vai ser muito importante ser debatida, né? Vamos agora falar com o nosso amigo Frank. Tudo bem, Frank? Tudo bem. Então tá joia. Então nós vamos estar falando sobre o programa hoje, sobre Janeiro Branco, né? Certo. Com o tema saúde mental. Sim. O que você entende como saúde mental e quais seriam algumas dúvidas que você tem com relação ao tema? Saúde mental para mim assim, eu entendo como a pessoa demonstrar equilíbrio para enfrentar, né, as adversidades do dia a dia e a convivência com os mais diferentes tipos de pessoas que a gente, né, demonstrando esse equilíbrio, e eu acho que assim representa uma perfeita saúde mental, né? Saber equilibrar a coisa, saber dosar certinho a vida como tem que ser. Como né? tem que ser.
Pessoal, então é isso, nós entrevistamos algumas pessoas na rua sobre esse tema, sobre a saúde mental, e agora nós vamos para o estúdio para conversar com a doutora Priscila Maestro, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Pessoal, então nós estamos agora chegando no estúdio aqui, estamos subindo para fazer a gravação, e como nós podemos observar, existem realmente muitos pontos a serem avaliados, né? Nós temos muitas dúvidas com relação à saúde mental e o quanto ela pode ser benéfica se nós a tratarmos com um pouquinho mais de cuidado. Então agora nós vamos entrevistar a doutora Priscila Maestro para falar um pouco mais sobre esse tema. Então, diante de todas essas questões que os nossos telespectadores estão perguntando, nós estamos aqui hoje para conversar com uma especialista nessa área, que trata dessas doenças mentais, mas principalmente com esta preocupação com a saúde mental, com a prevenção. Como nós podemos fazer para ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, menos estresse na vida e mais felicidade. Então hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Priscila Maestro para falar sobre esse tema tão importante. Vamos conversar um pouco com ela. Então é com muita alegria que nós começamos esse nosso programa de hoje, recebendo novamente aqui a doutora Priscila Maestro. Ela esteve aqui o ano passado falando sobre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção contra o suicídio. Falamos também sobre a saúde mental como um todo, e realmente o programa foi bem interessante, com bastante repercussão. E hoje nós estamos aqui novamente, doutora. Obrigada pelo convite, mais uma vez. É uma honra estar aqui sempre falando sobre esse tema em saúde mental. Em setembro a gente teve a campanha aí do Setembro Amarelo, um tema tão importante, tão difícil, mas que precisa ser falado. Então realmente é muito importante, eu agradeço pelo convite. Vamos falar aí um pouquinho hoje mais sobre esse tema, estou à disposição. Muito bem. Esta iniciativa mesmo do Janeiro Branco, né? Ela não é uma iniciativa, vamos dizer assim, em termos internacional, né? Ela é mais uma iniciativa nacional. Nacional. Sim. Em janeiro nós temos essa campanha, né, no país todo, conhecida como Janeiro Branco, semelhante aí a outras campanhas educativas que tem em saúde ao longo do ano, né? Então se fala muito no Outubro Rosa, com as campanhas aí de prevenção ao câncer de mama, Novembro Azul, com relação ao câncer de próstata, e surgiu aí a ideia dessa campanha, que tem ficado cada vez mais falada em janeiro, que é o Janeiro Branco, né, para trazer essa temática de saúde mental, né. Eu acredito, essa campanha ela começou em 2014, por um psicólogo em Uberlândia, Minas Gerais, e ela vem sendo a cada ano mais movimentada com debates, com palestras, com ações aí no Brasil todo, com foco em promoção à saúde mental, prevenção das doenças mentais, né, informação à população sobre esse tema. Então, que é muito importante, a gente vai ver que é falando que a gente tira alguns medos e preconceitos e educando a população com relação a esse tema tão importante. Então, realmente, a gente torce para que cada vez isso se torne mais frequente, né? É bem interessante, como nós vamos ver agora nesse vídeo, que fala um pouquinho sobre o que seria o Janeiro Branco, e daí logo na sequência nós vamos aprofundar um pouco o tema. E se fosse possível, aprender a lidar com desafios, medos e desenvolver habilidades para viver e conviver melhor com os outros? Os problemas emocionais têm crescido muito nas últimas décadas. Dados de órgãos mundiais da saúde indicam que 1 em cada 4 adultos e 1 em cada 5 crianças tem ou terá um problema emocional grave, como ansiedade ou depressão. Apesar de investirmos na educação dos nossos filhos e oferecermos todo o conforto possível, existe um outro presente valioso que podemos dar que servirá para toda a vida: ensinar habilidades para viver bem.
Uma das saídas mais promissoras é investirmos na prevenção e promoção da saúde mental por meio do desenvolvimento de habilidades de vida importantes. As habilidades para a vida protegem e ajudam as pessoas a lidarem melhor com as dificuldades, além de melhorar o desempenho acadêmico e profissional delas. A ciência tem indicado que essas habilidades podem ser divididas em dois conjuntos: habilidades socioemocionais e habilidades de vida saudável. As habilidades socioemocionais nos ajudam a reconhecer nossos sentimentos e regular a intensidade das emoções para podermos resolver nossos problemas e nos relacionar positivamente. Já as habilidades de vida saudável estão relacionadas com bons hábitos de sono, alimentação e a capacidade de manter exercícios físicos regulares. Então, como nós vimos no vídeo, tem uma parte ali que fala sobre o equilíbrio entre as habilidades socioemocionais e as habilidades de uma vida saudável, né? Mas, para nós entendermos um pouco mais, né, o que é o Janeiro Branco, por que a palavra branco, por que janeiro? Então, assim, doutora, só explicando um pouco mais, por que esses símbolos, né? Janeiro foi o mês escolhido de propósito para tratar, para trazer esse tema mais à tona, porque pela temática mesmo da virada do ano, da expectativa que as pessoas têm nesse mês de fazer planos, de fazer metas, de cuidar da saúde, né? Então é uma oportunidade. A gente fala de branco justamente por isso, como uma folha em branco. Eu tenho a oportunidade de escrever uma nova história, eu tenho a oportunidade de ser protagonista da minha própria vida e cuidar da saúde como um todo, por que não da saúde mental, né? Então, identificar se existe algum sofrimento e daí buscar ajuda. Então, janeiro é o mês escolhido por causa disso, né? Que a gente tem essa oportunidade de falar sobre isso mais ativamente e cuidar da saúde mental ao longo de todo o ano. Uma coisa muito importante que a campanha enfatiza também, além do que a gente chama de psicoeducação, né, que é essa fala em saúde mental, falar sobre as doenças, orientar a população onde, como e por que buscar ajuda e por que buscar um equilíbrio em saúde mental, também é a importância de, ao longo do ano, a gente incentivar políticas públicas também com relação à saúde mental, né, que a gente possa cobrar por políticas que tragam para a sociedade o cuidado que a gente merece em saúde como um todo e também em saúde mental. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, e isso é muito importante, saúde engloba saúde mental, saúde física e saúde mental. O conceito de saúde fala de saúde física e de saúde mental. A gente não tem como separar as duas coisas. É muito importante esse conceito, né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio também. Então, se a gente pode começar a pensar nisso, vamos começar a pensar nisso já no começo do ano, que a gente pode levar isso daí ao longo do ano para as nossas vidas e cobrar por atitudes assim de toda a população e do governo também, né? Se nós pudéssemos pensar em algumas políticas públicas assim bem eficazes mesmo para cuidar desse aspecto, né? Poderia enumerar algumas dessas? Sim, eu acho que iniciativas como essa, de abrir debates e de incentivar a fala, são primeiramente muito importantes, né? Então, e num segundo momento, incentivar a capacitação de profissionais em saúde mental, né? Então, que a gente tenha toda aí uma rede de assistência em saúde mental montada. Então, eu tenho médicos capacitados, psiquiatras capacitados, eu tenho enfermeiros especialistas em saúde mental formados para identificar essas doenças, tanto na rede pública quanto na rede privada, que as pessoas saibam aonde buscar ajuda e que tem como tratar essas doenças, né? Que as pessoas saibam que quando a gente institui um tratamento para as doenças mentais, aí, como depressão, como ansiedade, que são muito comuns, de maneira mais precoce, a gente tem um resultado melhor, né? Então, eu acho que são políticas que deem mais acesso à população para esse tipo de tratamento. Então, eu acredito muito nisso. Hoje a gente sabe, a gente orienta que as pessoas busquem ajuda e podem buscar, né? Hoje a gente tem os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, né, no Brasil todo, oferecendo ajuda em saúde mental com profissionais capacitados. A gente tem ambulatórios de saúde mental que precisam crescer, que precisam evoluir, muitas cidades precisam ter, né? Então, os próprios hospitais, os postinhos de saúde, são todos ambientes em que as pessoas podem buscar ajuda também em saúde mental. Então, esses ambientes têm que ser capacitados, os hospitais, os médicos em geral, para identificar, para tratar, para saber quando encaminhar para um psiquiatra,
né, explicar como o psiquiatra atua. Eu acho que são políticas assim que a gente tem que instituir. Nós falamos bastante sobre saúde mental e também a palavra doenças mentais, né? Sim. Mas assim, para o nosso telespectador realmente, né, para ele entender assim, um pouco mais o que seria então isso, essa pessoa não está com a saúde mental muito boa, ou essa pessoa tem alguma incidência de alguma doença mental. Quais seriam essas doenças e como perceber essas doenças também? Sim. As doenças mentais mais prevalentes, né, que a gente tem são depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtornos de ansiedade como geral, como pânico, ansiedade generalizada. São diversas doenças mentais que a gente lida na psiquiatria, né? A depressão, que é a principal, é a mais prevalente. Hoje, passa-se uma informação, os estudos confirmam para a gente que mais de 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão, né? A ansiedade também vem aí atrás como uma doença muito prevalente. Então, essas são as doenças que a gente mais vê aparecendo e que a gente trata com mais frequência, né? A depressão, então, falando um pouquinho dela, a gente fala dessas doenças como elas têm causas multifatoriais, né? A gente está falando de heranças genéticas para essas doenças e a gente está falando, então, também de uma alteração do equilíbrio aí pela forma como a gente vive a nossa sociedade. Então, é estresse no trabalho, pressões constantes, estilo de vida mesmo estressor. Então, quando a gente fala de prevenção em saúde mental, a gente está falando de hábito de vida, né? Então, a depressão, identificar como eu comecei a ficar doente, vem com uma tristeza mais persistente, né? Vem com algumas semanas de sofrimento, de angústia, a pessoa se isola, a pessoa tem sentimentos de culpa, de medo, de até pensamentos de morte. A depressão, ela traz alterações de sono, alterações de apetite, a pessoa começa a queixar de alterações de memória, de concentração, de aprendizado. Esses são sintomas de alerta para buscar um psiquiatra, buscar ajuda. As doenças mentais têm essas características. E é aí que a gente tem que realmente falar sobre isso e pedir ajuda, né? Eu acho que sempre o primeiro passo é falar, é buscar ajuda. A gente tem que começar a olhar mais, a prestar mais atenção no nosso ambiente, em casa, no trabalho, nas escolas. Se a gente começa a ver essas coisas acontecendo com as pessoas que estão ao nosso lado, oferecer ajuda, trazer ela então para esses ambientes de tratamento, a gente trata essas doenças e o prognóstico pode ser muito bom, né? Tem tratamento para isso. Então é isso que eu acredito. Você recebe assim muitos pacientes com essas doenças, né? Geralmente eles chegam assim mais por vontade própria ou de repente por alguma pressão familiar de pai, mãe, marido, esposa, como que é? Acontece as duas coisas, né? Muitas pessoas buscam ajuda sozinhos e muitas pessoas são influenciadas mesmo pela família. Eu acho que o ambiente familiar é o que é mais comum de realmente poder ser um ambiente acolhedor e um ambiente facilitador aí de buscar ajuda médica, né? Uma questão muito importante, né, nessa linha é o combate ao preconceito. O que a gente vê muito hoje em psiquiatria e em saúde mental é que o preconceito, o tabu, o medo, o estigma relacionado às doenças mentais, às doenças psiquiátricas em si, medo das medicações, a fala de que depressão, por exemplo, é frescura, né, que as medicações viciam, esses preconceitos eles devem ser combatidos a todo momento. É o preconceito que leva as pessoas a não buscar ajuda, que impede as pessoas a buscarem ajuda, né? Isso tem melhorado muito ao longo dos últimos anos e isso precisa melhorar cada vez mais, porque se a gente perde o medo, a gente identifica um sofrimento e a gente busca ajuda, as coisas começam realmente a fazer sentido. E a gente viu que a medicina, a psiquiatria principalmente, evoluiu muito. Então hoje a gente tem um arsenal terapêutico, a gente tem maneiras de lidar com isso também dentro da psicologia, que é um profissional de saúde mental também capacitado. Os psicólogos, eles podem identificar essas doenças também, encaminhar para o psiquiatra para tratamento medicamentoso quando necessário. Então a gente tem um arsenal para isso, né? Entendi. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
Laboratório Centerlab. Exames laboratoriais nas mãos de profissionais altamente qualificados. Os melhores recursos tecnológicos para um diagnóstico rápido e preciso. Exames realizados por bioquímicos com mais de 25 anos de experiência. Sensibilidade e humanização no acolhimento de seus clientes. Laboratório Centerlab, um dos mais qualificados e tradicionais laboratórios de Apucarana e região. Fazemos particular e também trabalhamos com diversos convênios. Unimed, Copel, Sanepar, Aliança e muito mais. Na Rua Osório Ribas de Paula, número 455, próximo à Regional de Saúde, com estacionamento conveniado em frente ao nosso laboratório. Fone 3422-3674. Estamos de volta então com o programa falando sobre o Janeiro Branco e a prevenção da saúde mental. E nós estamos falando agora há pouco sobre como perceber se realmente nós estamos com alguma indicação, né, nesse sentido de alguma doença mental. Muitas pessoas à nossa volta, de repente, percebem em nós certas coisas que nós não percebemos. Mas como nós poderíamos compreender um pouco mais, olhar para nós mesmos para saber se algo está saindo fora do caminho? Então, nesse sentido, doutora, como que nós podemos perceber se realmente nós precisamos de alguma ajuda naquele momento? Sim. Eu acho importante isso que você falou, né? Eu acho que essa percepção é do dia a dia, né? É da qualidade dos nossos relacionamentos. Então, eu costumo dizer que a gente deve buscar sempre relacionamentos saudáveis dentro da nossa vida. Porque se a gente tem esse tipo de relacionamento em casa, no trabalho, a gente consegue, de repente, se abrir por um sofrimento que pode estar começando. E é o que eu digo, é falar sobre isso. É o primeiro passo. A gente percebe quando algo realmente está incomodando, né? Então, eu tô com uma tristeza mais persistente, né? Eu sempre digo isso, depressão é diferente de tristeza. Depressão é uma doença, né? É uma doença falando. Nós estamos falando de questões químicas cerebrais. Às vezes a gente fica triste por algum motivo e isso às vezes se estende e acaba realmente trazendo coisas mais graves e assim se tornando uma doença. Ansiedade também, eu tô com uma preocupação exagerada sobre muitas questões, isso começou a afetar meu sono. O sono é um indicador muito importante de desequilíbrio, né, emocional. Então, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo ir para o trabalho, eu estou tendo pensamentos muito negativos, eu estou tendo pensamentos que me incomodam, que trazem questões de culpa, de medo e até de morte, né? A gente sempre, em setembro a gente falou sobre o suicídio e isso é um sinal de alarme muito importante, né? O suicídio configura hoje aí como a segunda causa principal de morte entre os jovens, né, de 15 a 29 anos. Então, prestar atenção mesmo. Se a gente se abre para olhar para a gente, para os nossos sentimentos e para os sentimentos das pessoas que convivem com a gente consegue identificar. A gente consegue identificar que aquele pensamento, que aquela ação, que aquele comportamento de estar mais isolado e principalmente perder o interesse pelas atividades que me davam prazer antes, né? Então eu perco o sentido da vida, né? Eu perco a vontade realmente de fazer as coisas que me davam prazer. Esse é um ponto principal para a gente identificar que tem alguma questão, né? Algumas doenças vão além, algumas doenças psiquiátricas são mais graves ainda, né? Além dos sintomas aí de isolamento, muitas pessoas têm sintomas que a gente chama na psiquiatria de psicóticos, alucinações, delírios, né? Muitas doenças graves, elas vêm assim com uma agitação psicomotora, né? Então altera o sono, eu estou agitado, às vezes agressivo. Doenças mentais também podem ter casos graves assim, que também precisam de ajuda imediata, tratamento correto, né? Eu acho que é muito importante falar aqui que a gente fala muito em doença, né? Doença mental, as doenças, depressão, ansiedade, esquizofrenia, sim, são doenças, mas a gente tem que falar em saúde também, né? Essas doenças têm tratamento. E a gente falar em saúde mental, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de qualidade de vida, e isso é o mais importante, né? Buscar realmente cuidar da sua qualidade de vida, isso vai te levar a uma prevenção, a um cuidado em saúde mental. Eu acho que esses pontos, a questão de perda de sono, né, a agitação, né, motora, e isolamento,
perda de interesse por atividades que antes você tinha interesse, né? Esportes, sair em algum clube, passear, viajar, né? Então, se realmente você começa a perceber essas coisas, fique um pouco mais atento, né? E não há problema nenhum, e é até necessário que você busque a ajuda de um profissional dessa área. Com certeza ele pode te ajudar nesse sentido. Mas, como a doutora falou, nós estamos falando também sobre essa prevenção, sobre um estilo de vida diferente, né? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre isso, sobre qualidade de vida, e você aí vai observando em você como que você está vivendo em relação a todos esses tópicos que ela está falando. Poderia falar um pouco sobre isso, doutora? Sim. Hoje é muito falado em saúde, em medicina, do que a gente chama de medicina do estilo de vida. Porque a gente percebe que isso combate doenças, não só psiquiátricas, mas também como outras, né? Previne. E dentro das doenças psiquiátricas, das doenças de saúde mental, é comprovado hoje que uma manutenção de hábitos de vida, um estilo de vida saudável é muito importante. Isso é a gente falar de um sono adequado. Então, eu tenho um sono regular, um sono de qualidade, eu procuro realizar atividades físicas, eu procuro me alimentar bem, com qualidade, eu procuro manejar o meu estresse do dia a dia, do trabalho, das coisas em casa, eu procuro realmente ter momentos de lazer, e principalmente assim a qualidade dos relacionamentos que eu tenho, né? A manutenção de uma qualidade dentro dos lugares que você convive. Isso é estilo de vida, né? Isso é manutenção do estilo de vida saudável. Isso aí vai ajudar realmente a prevenir essas doenças que nós estamos falando. É muito importante ter essa consciência, né? Sobre essa questão mesmo de relacionamentos, né? Dentre os tópicos, como até mesmo o vídeo falou sobre as habilidades socioemocionais e as de vida saudável, né? Mas nesse aspecto mesmo de se relacionar com as outras pessoas, né? Assim, poderia apontar quais são as situações no relacionamento que de repente poderiam levar a esse estado negativo? Sim, a gente começa a prestar atenção na qualidade dos relacionamentos de importância desde a criança, né? Então, são ambientes, esses ambientes estressores, né? Ambientes de brigas, ambientes de traumas, ambientes de conflitos, ambientes em que não é estimulado a prática de um hábito saudável, são ambientes que podem gerar aí, até para as nossas crianças, adolescentes, um risco maior para adoecer, né? Então, eu sempre digo isso, é o ambiente que a gente vive. Então, como tá a minha casa? Como que realmente eu tô cuidando disso e falando disso para os meus filhos, né? Como é que a gente se relaciona nos ambientes de trabalho? A gente passa muito tempo trabalhando, né? A gente realmente precisa cuidar e olhar para si, e olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e cuidar dessas pessoas, né? As pessoas realmente precisam de ajuda, você precisa de ajuda. Então, se a gente cuida dos relacionamentos, da forma como a gente interage, da forma como a gente se abre para escutar o problema do outro, realmente isso se torna um ambiente mais agradável, um ambiente mais saudável, e esse ambiente saudável previne doenças com toda certeza. Isso é bem interessante. Esse ponto que você falou agora sobre tentar compreender mais um outro, nós poderíamos entrar assim mais dentro da questão da empatia, né? Essa capacidade mesmo de não só racionalmente você saber que o outro tem os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, mas realmente se colocar na posição dele em determinadas situações, né? Tanto no ambiente de trabalho quanto na família. A questão realmente de você ouvir o outro, existiria assim alguma... Porque todo mundo diz isso, né? Sim. Você precisa ouvir o outro. Não, eu ouço todo mundo, eu ouço, mas existe uma forma correta mesmo de você ouvir o outro, não é? Sim, e aí eu acho que entra o preconceito. É o olhar para o outro e olhar para si sem preconceito, sem julgamentos. Eu acho que começa por aí, porque se a gente fala aqui que quando a gente sofre, né, a gente tem que falar para alguém, e esse falar é incentivar a pessoa a perder o medo do sofrimento e aí buscar ajuda, então nós estamos falando em quebrar um preconceito, né? Então, se a gente tem esse olhar para o outro livre de preconceitos, então será que ele está sofrendo? Eu não vou julgar, vamos tentar entender o que está acontecendo e juntos buscar uma solução para isso, né? Eu acho que esse olhar de empatia é um olhar sem
sem julgamentos e sem preconceitos. Então, tentar ajudar é mais do que isso, é olhar sem preconceito e buscar uma solução para aquilo juntos. Então, de repente, aquela pessoa, ela está num sofrimento, ela não está conseguindo resolver o que ela tem que fazer, né? Diante de uma doença mental, às vezes as pessoas perdem o que a gente chama de juízo crítico. Então, realmente, eu não estou tendo capacidade de resolver sozinho. Então, se alguém olha para mim, me escuta, não me julga e comigo, vamos buscar um tratamento, vamos buscar uma ajuda médica, vamos ao psiquiatra, enfim, ao psicólogo, isso é o primeiro passo. Como assim nós poderíamos, dentro do nosso ambiente familiar, vamos dizer assim, influenciar a todos da nossa família a gerar esse ambiente mesmo positivo, né? Quais seriam assim as atitudes mesmo, os comportamentos que levariam a isso? Sim, o ambiente familiar é importante, e voltando um pouquinho aí a questão até das crianças e até das mulheres, né? A gente sabe um ponto importante, as mulheres também são vulneráveis em alguns episódios da vida, alguns momentos da vida, né? No período gestacional, no período pós-parto, existem alguns momentos em que a mulher fica um pouco mais vulnerável para ter alguns problemas de depressão pós-parto, por exemplo, o idoso, a criança, os adolescentes, né? Qualquer pessoa, ela pode em algum momento da vida ter algum problema de saúde mental, né? Então eu acho que a família começa por aí, a gente tem que olhar desde a questão gestacional, como é que está a minha infância, como é que está o ambiente desse adolescente, como é que essa família está cuidando dos idosos. Eu acho que é isso que a gente está falando, em várias etapas da vida a gente tem que realmente cuidar para essas atitudes saudáveis, né? A gente sabe que hoje, se a gente pegar 100 pessoas, 30 estão sofrendo ou vão sofrer em algum momento da vida de algum problema de saúde mental, né? Então, realmente é muito comum, é muito prevalente. E a gente tem que começar a pensar nisso, né? Meu desejo e meu recado aí, enquanto psiquiatra, enquanto médica psiquiatra, é para que as pessoas realmente pensem em tudo isso que a gente está falando, né? O Janeiro Branco está aí para trazer essa ideia de vamos pensar sobre essas questões e vamos ver o que a gente pode fazer para estar prevenindo, para estar diminuindo esses índices, né, cada vez maiores aí de acometimento em doença mental. É falando, é buscando ajuda, é prevenindo o preconceito, combatendo o preconceito, estimulando a fala nesse sentido que nós vamos conseguir diminuir esses índices, né, e diminuir o sofrimento também. Até mesmo assim, no ambiente familiar, existem casos de até assim, crianças mesmo, né? Com algum problema nesse sentido também? Existem vários casos ou não? Ele é menos recorrente? Não, as crianças também adoecem do ponto de vista de doenças mentais, né? E é muito comum. As crianças, elas precisam realmente serem olhadas também com essa possibilidade de sofrimento mental, né? Crianças, a esquizofrenia pode começar em alguns casos nas crianças, as crianças deprimem, as crianças podem ficar com alguns transtornos de ansiedade, existem algumas doenças mentais que acometem as crianças, né? Não só essas que eu citei, mas outras muito frequentes. Hoje a gente fala em déficit de atenção e hiperatividade, é muito comentado nas escolas, a própria questão do autismo, enfim, tem uma série de doenças, né? Existe uma especialidade da psiquiatria que é a psiquiatria infantil, para lidar com as doenças mentais das crianças e dos adolescentes, né? Então, essas doenças existem. É importante dizer que precisa de um olhar de um especialista. A gente não tem como falar que sozinho, que aquilo que está acontecendo dentro de casa é uma doença mental na criança, não. Se existe uma suspeita ou a mudança de algum comportamento e eu tenho uma dúvida, busque ajuda médica. Busque uma ajuda, um consultório médico para essa criança ser avaliada, para esse médico ver o que está acontecendo nessa família, nesse ambiente, e toda uma questão de história para fazer daí um diagnóstico correto, né? Se tem um diagnóstico, que ele seja tratado e existe tratamento para essas doenças. Ótimo. Então, realmente é isso. Nós precisamos falar sobre esse tema. Ele acontece agora em janeiro, mas, na verdade, nós precisamos estar a todo momento dentro do nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, falando sobre essa questão da saúde mental, da prevenção, do desenvolvimento de um estilo de vida que seja mais adequado e leve a esse estado de bem-estar.
Infelizmente, nós estamos encerrando o programa. Eu gostaria que a doutora pudesse deixar uma mensagem final para os telespectadores sobre esse momento tão importante, né, que é o Janeiro Branco. Sim, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu estou à disposição para que a gente sempre debata esses temas em saúde mental e falar para as pessoas que estão assistindo que realmente busquem ajuda. Eu acho que é essa a fala, né? Se existe uma suspeita, se existe um sofrimento, vamos buscar ajuda. As doenças mentais realmente estão aí, elas acontecem, elas podem acontecer, mas hoje em dia a gente tem solução para essas questões, a gente tem tratamento para isso. Então, se pode ficar uma mensagem, é a mensagem de busca ajuda, que isso é possível. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero recebê-la outras vezes, em outros momentos, falando sobre outros temas também. Sim, claro. Muito obrigado mesmo novamente. Obrigada, eu que agradeço. Então, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero deixar só essa mensagem mesmo, de acordo com o que a doutora falou, né? De procurar ajuda. Então, se você realmente percebe algo em você ou em alguém próximo a você, perda de interesse pelas atividades, isolamento, de repente insônia, agitação, agressividade, pode ser algum indício, né, de algo dessa natureza. Então, observe, nós estamos sempre falando aqui sobre saúde no sentido total, mas hoje especificamente saúde mental. Então, se você percebe isso, procure ajuda. Com certeza existe uma solução, existe um caminho para que você melhore em todas as áreas da sua vida. Uma boa noite e até quarta que vem.